Oi todo mundo, pra quem tá chegando agora, meu nome é Augusta e eu faço jornalismo em relações internacionais aqui nos Estados Unidos. Bom, estudar fora ainda é um sonho pra muita gente e por isso tem muito mito que envolve essa ideia. Por isso hoje eu tô aqui pra contar 6 segredos que são bem básicos, mas ainda assim muita gente não sabe que envolvem estudar fora. Então se tu quer saber mais sobre estudar nos Estados Unidos, fica ligado. Antes de começar, eu só quero lembrar que se tu sonha em estudar fora e quer saber como é a vida de um estudante aqui nos Estados Unidos, eu tô fazendo uma sequência de posts lá no Instagram pra minha aula de jornalismo, que significa que eu tô contando dia a dia como é a minha vida aqui. Então se tu te interessar, é @gutasaraiva, eu vou deixar o link aqui na descrição também, e eu espero que vocês gostem da minha sequência de posts. Mas voltando ao tema principal, a primeira dica que eu tenho hoje é: não precisa tirar 10 em tudo pra estudar em uma universidade de ponta nos Estados Unidos. A gente tem a ideia muito errada que só tem que tirar 98, 99, 98, 99, 10 no boletim, e não é bem assim. Pelo contrário, o importante não é a nota, e sim a tua posição no ranking de turma. Todo mundo que me pergunta eu falo sobre isso, que é a questão de como tu tá perto dos outros colegas. Essa é uma preocupação que eu escuto principalmente de estudantes de escolas técnicas e escolas militares. Por quê? Porque normalmente elas são um pouco mais puxadas que outras escolas públicas e as notas são um pouco mais embaixo. Normalmente até as médias são menores, mas isso aí não importa tanto. O que importa é a tua posição no ranking da turma. Então assim, vale mais a pena tu ser o primeiro da turma com uma média 8.5 do que ser o terceiro da turma com uma média 9.4. É isso que eu quero passar. O importante não é ter só 10, só 10, só 10, só 10. Então, por exemplo, se tu tirou um 7 numa matéria que foi muito difícil e todo mundo foi mal, não tem problema nenhum. O importante é tu estar na curva da turma. Ainda falando sobre ter notas boas, outra coisa que vale lembrar é que tudo bem ter uma nota baixa aqui, uma nota baixa ali, porque a universidade vai te avaliar holisticamente. Significa que o quê? Que sim, essas notas podem te prejudicar, mas não são um fator decisivo. Se tu for muito bom em outras áreas, tudo bem ter uma nota errada aqui, uma nota mais baixa ali. O segundo mito é uma coisa que, se depender de mim, não é segredo pra ninguém que é mentira, que é a questão que precisa ser rico para estudar nos Estados Unidos. Bom, eu tento falar pra todo mundo que eu sou aqui com bolsa integral, porque eu quero mostrar pra mais jovens como eu que não é impossível estudar nos Estados Unidos e que as universidades têm recursos financeiros para te dar todo o suporte, que é o que acontece comigo. Então assim, muitas universidades, como eu já falei num vídeo explicando direitinho quais são as universidades que dão bolsa, se quiser acompanhar eu vou deixar o link aqui em cima, mas eu falei nesse vídeo justamente que tem universidades específicas que podem ajudar alunos internacionais que precisam de bolsa. Então se tu só estuda fora, principalmente nos Estados Unidos, os limites financeiros são uma coisa que não deveriam te impedir. Isso que estudar em outros países, tem alguns que oferecem até vagas gratuitas na universidade. Então é outras coisas que tu pode pesquisar. O terceiro mito é que precisa fazer 500 mil horas de trabalho voluntário para estudar em uma universidade dos Estados Unidos. A resposta é não. Entre as atividades extracurriculares, claro que fazer trabalho voluntário é visto de uma forma muito boa, mas não significa que é obrigatório. Até porque é uma coisa que eu falo sempre, inclusive eu falei no meu vídeo sobre atividades extracurriculares, é que as universidades querem ver no que tu é bom e no que tu é apaixonado em fazer. Se tu tá fazendo trabalho voluntário só por fazer, as universidades vão acabar descobrindo, por mais que tu tente engamelar elas. Então não faz isso. Trabalho voluntário é um plus, mas não é a atividade extracurricular mais importante. Se tem outras áreas que tu te interessa mais do que fazer trabalho voluntário, isso que é importante. Faz o que tu gosta e não faz alguma coisa só pra botar no currículo. Ainda falando sobre atividades extracurriculares, bom, nesse caso mais premiações, outra coisa que todo mundo pergunta é se precisa ter Olimpíada Científica para estudar nos Estados Unidos. A resposta é não. Primeiro, muitas das escolas, principalmente escolas públicas, não têm estrutura ou não oferecem porque não querem também Olimpíadas Científicas. Então é aquela coisa, tu tem que fazer o melhor no que está no teu alcance. Se não tem Olimpíada Científica na tua escola, não adianta deitar e chorar. Bola pra frente, tenta fazer outra atividade que tu goste, que te dê prazer e colocar isso no application, porque a Olimpíada Científica não é a única coisa que vai te colocar dentro de uma universidade nos Estados Unidos. E outra coisa é que Olimpíadas Científicas são uma coisa mais pro pessoal de exatas. Se tu é uma pessoa completamente de humanas, não tem necessidade, não tem nem porquê de fazer uma Olimpíada Científica só pra pôr no currículo. Eu fazia Olimpíada de Matemática porque era uma coisa que eu gostava, mas isso não significa que eu fiz porque eu precisava botar no meu currículo. Por exemplo, eu não fiz Olimpíada de Física, não fiz Olimpíada de Astronomia, embora eu tivesse tido a chance de fazer, porque eu sabia que isso ia ficar só uma coisa a mais no meu currículo e não uma coisa que eu poderia demonstrar minha paixão, porque não era algo que eu me interessava. Então a Olimpíada Científica ajuda, mas não é aquela coisa que todo mundo tem que ter, principalmente se tu é de humanas. O quinto mito é uma coisa que a gente falou bastante na conferência de protagonismo juvenil que eu participei umas 2 semanas atrás, que é a questão de se precisa de mentoria para aplicar para uma universidade nos Estados Unidos. Não, não precisa. Eu sou um pouco suspeita para falar, porque eu participei de 3 programas de mentoria quando eu estava aplicando, mas é uma coisa que nem todo mundo tem a possibilidade.
Se tu tentou aplicar para oportunidades acadêmicas e o Prep, são programas que eu falo sempre, já fiz vídeo, porque esses foram os programas da minha vida, então eu influencio todo mundo a participar deles. Mas mesmo assim, não pôde participar de um ou de outro por alguma razão, não desilude, tem muita gente que aplica sem programa de mentoria. Claro que existem os programas de mentoria privado, além desses, mas assim, alguns deles custam por volta de 12 mil reais o pacote de mentoria anual. É uma coisa que se tu pensa que vai valer a pena, eu digo que é um grande investimento. Pessoas como eu não teriam condições de arcar com esses custos, então ou tu aplica por conta própria ou tu não aplica. Então assim, se tu acha que esse é o teu sonho mesmo, eu diria go for it. Não é querer me gabar, mas aqui tem muito vídeo sobre estudar nos Estados Unidos e eu tô tentando aumentar esse acervo toda semana. Fora isso, tem grupos de mentoria no Facebook em que várias pessoas se ajudam, tem mais de 15 mil membros, que é o Biskill, que é um grupo especializado para quem quer estudar nos Estados Unidos e vale muito a pena conferir lá. É um grupo que me ajudou muito quando eu estava aplicando e ele é totalmente gratuito. Então tu tem vários recursos na internet completamente de graça hoje em dia. Então assim, se tu não entrou em nenhum grupo de mentoria, bola pra frente, porque tem muita coisa que pode te ajudar na internet e sim, é possível aplicar por conta própria. O sexto e último mito que eu trago hoje é que precisa estudar em escola americana para poder vir para uma universidade nos Estados Unidos. Claro que é muito mais fácil vir estudar em uma universidade daqui, quando tu já tá num sistema que é igualzinho, que é muito mais fácil tu poder aplicar para as universidades porque tu aprende a fazer isso no ensino médio, mas assim, não é a única saída. Eu conheço muita gente de outros diferentes tipos de escola que vieram estudar aqui nos Estados Unidos, gente de escola pública federal, escola pública estadual, gente de escola particular brasileira. Gente de todos os tipos de escola que vieram estudar nos Estados Unidos. Então não existe essa de que tu precisa ir para uma escola americana, até porque é muito caro para poder estudar nos Estados Unidos. O importante, como eu já falei, é fazer o máximo com as oportunidades que tu tem. Então outra coisa que tu manda para as universidades é o School Profile, que é mais ou menos como o currículo do teu ensino médio. Lá tu vai falar qual é o tipo de escola, quais as notas no Enem que os alunos de lá tiraram nos últimos anos, quais as matérias oferecidas, tu fez cadeiras opcionais, elas eram oferecidas, tudo isso tu vai falar. Porque eles vão entender que tu não fez AP porque não era oferecido, que tu não fez IB porque não era oferecido. O importante é tu fazer o melhor das oportunidades que foram dadas a ti. Make the most out of it. Bom, gente, essas foram as minhas dicas e um pouco dos meus conselhos sobre estudar nos Estados Unidos. Eu, como não sabia o que era isso, não conhecia esse universo de estudar fora, sempre tive muitas dúvidas, muitos desses mitos sempre fizeram parte da minha vida, então acho que é interessante falar pra vocês, principalmente pra quem tá chegando agora nesse mundo e quer entender um pouco melhor sobre o processo de application. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se ajudou, não esqueçam de dar like e se inscrever no canal para poder conferir mais vídeos sobre estudar fora, intercâmbio, bolsas de estudo, tudo mais que vocês quiserem por aqui. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, tchau!